chamo Arlen Balbino, sou engenheiro agrônomo, mestre em fitopatologia e atualmente sou doutorando em fitopatologia. Todas essas minhas formações, da graduação, mestrado e doutorado, foram na Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Eu gostaria de agradecer o Centro Acadêmico pelo convite para vir falar um pouquinho para vocês de um assunto que eu tenho me especializado nos últimos anos, que é o controle biológico de fitonematóides e o controle biológico na fitonematologia. Mas antes de entrar no assunto, acredito que há conceitos importantes que a gente precisa passar para a gente poder entender a importância dos nematóides e por que de manejá-los. O primeiro conceito seria o que é a fitopatologia. A fitopatologia nada mais é do que o estudo das doenças de plantas. E nós definimos as doenças de plantas como o mau funcionamento de células e tecidos do hospedeiro, que resulta da sua contínua irritação por um agente patogênico ou fator ambiental que conduz ao desenvolvimento de sintomas. De forma resumida, as doenças são o mau funcionamento de células e tecidos ocasionado por um agente patogênico, um agente biótico, um organismo vivo, ou por fatores ambientais, que são os agentes abióticos, como temperatura alta, temperatura muito baixa, radiação solar, pH do solo, salinidade e por aí vai. No entanto, nós fitopatologistas nos concentramos em estudar as doenças causadas por agentes patogênicos. E esses agentes patogênicos eles são muito variáveis e em grande número. Eles podem diferenciar um do outro a nível de espécie, ao nível taxonômico de espécie, ou até mesmo de reinos diferentes. Mas, sem sombra de dúvidas, os fungos, os mais importantes, são os fungos e os micetos, as bactérias, os vírus e os nematóides. Eu coloquei aqui do lado mais alguns outros exemplos de organismos patogênicos às plantas, porém, existe muito mais do que esses. Mas, como eu falei, eu tenho me concentrado em estudar os nematóides e como manejá-los, e é onde eu vou conduzir a nossa discussão daqui para frente. Os nematóides parasitas de plantas, eles são importantíssimos para a agricultura, uma vez que as estimativas aí indicam que as perdas para a agricultura chegam em torno de 80 bilhões de dólares por ano. E essas perdas, elas são reflexo da capacidade desse organismo conseguir parasitar uma vasta gama de hospedeiros, ou seja, a maioria das plantas cultivadas, por terem populações altamente agressivas, por possuírem uma ampla distribuição geográfica. Os nematóides parasitas de plantas são presentes praticamente em todos os campos agrícolas do mundo, e também pela sua alta capacidade reprodutiva. Os nematóides parasitas de plantas eles são divididos em grupos de acordo com o tipo de relacionamento que eles estabelecem com a planta hospedeira. Como, por exemplo, aqui nessa foto nós temos os nematóides do grupo A, que são os ectoparasitas, que apenas o estilete é inserido dentro do sistema radicular para a sucção de nutrientes. O outro grupo é os nematóides endoparasitas migradores. Endoparasitas porque eles conseguem entrar no tecido radicular, e migrador porque eles passam seu ciclo de vida se alimentando e movendo-se no tecido das raízes. E o outro grupo são os nematóides endoparasitas sedentários, que, assim como o anterior, eles conseguem entrar no sistema radicular, porém, quando eles estabelecem a interação parasítica com a planta, eles param de se mover, ficam se alimentando de algumas células especializadas por eles, modificadas por eles. As fêmeas tornam-se obesas e não mais se movimentam, passam todo o seu ciclo de vida apenas nesse local onde que elas escolheram ali para ficar se alimentando. Aqui nesse slide a gente pode ver como que é os nematóides na sua fase vermiforme, Ou seja, eles são vermiformes, são cilíndricos, não possuem pigmento. Na região posterior do corpo do nematóide tem umas estruturas importantes que a gente chama de estilete e os bulbos basais, que estão relacionados com as capacidades de modificação do hospedeiro, modificação das plantas, e com a alimentação do nematóide, que é por aqui onde ele vai succionar os nutrientes ali das células vegetais. Essa revisão de literatura aqui, de 2013, ela é bem interessante porque ela
ranqueia os nematóides de acordo com sua importância mundial, de acordo com o nível de perdas que eles estão associados aí. Para conseguir esses dados, esse pesquisador ele enviou para esse grupo, né, que publicou esse artigo, enviaram para pesquisadores e nematologistas em todo o mundo questionário perguntando quais são os nematóides mais importantes. E quando receberam esses questionários, aí eles fizeram o ranqueamento desses nematóides. E, em primeiro lugar ficou o nematóide do gênero Meloidogene, que é conhecido como nematóide de galhas. O segundo, Heterodera e Globodera, são dois gêneros, mas são conhecidos como nematóides de cistos. Esses três gêneros aqui são nematóides endoparasitas sedentários. Em terceiro ficou Pratylencos, que é conhecido como nematóide das lesões radiculares. Esse aqui é bem diferente dos anteriores, né? O nematóide endoparasita migrador. E na sequência a gente tem Rhadophilus similis, Ditilencos tipsace, Bucephalenchus xylophilos, Rhotilencos reniformes, Chifnema index, Nacobus aberrans e Aphelencoides besseyi. Desses 11 gêneros que estão aqui nessa lista de importância mundial, apenas 3 não estão no Brasil, que é o gênero Globodera, o gênero Nacobus e a espécie Bucephalenchus xylophilos. Isso mostra quão é importante nós conhecermos, estudarmos esses organismos para conseguir manejá-los, né, visto que eles estão presentes aqui no nosso território. Mas para aprofundar um pouquinho mais nesses 3 primeiros grupos aqui, eu trouxe os sintomas para vocês verem os sintomas e os sinais desses hospedeiros nas plantas, desses patógenos nas plantas. Os sintomas, né, são as modificações que eles causam, e os sinais são as estruturas desses patógenos associados aos sintomas, né? Então, primeiro aqui, meloidógeno, nematóide de galhas. A gente tem, nessa raiz de tomateiro, várias protuberâncias nas raízes, vários tumores que são induzidos pelos nematóides. As raízes infectadas por meloidógeno, as células são induzidas a sofrerem hiperplasia, que é um aumento da célula, né? E hipertrofia, que é uma multiplicação desordenada das células, que faz gerar esses tumores, né? Esses aumentos aqui de células. E essas células nós chamamos, esses tumores nós chamamos de galhas, por isso nematóide de galhas. Heterodera e Globodera, conhecido como nematóide de cistos, né? Nessa foto a gente consegue ver as fêmeas dos nematóides desses gêneros associados às raízes. Aqui, as fêmeas elas não induzem aquela modificação do tecido do hospedeiro, aquela formação de galhas, mas induzem a outras modificações que eu vou tratar mais à frente, né? Mas como a gente consegue ver aqui, essas bolinhas brancas aleitosas são as fêmeas de Heterodera ou Globodera. E essas fêmeas, elas ficam se alimentando, fazendo seu ciclo de vida aqui nas raízes e ficam também reproduzindo. Porém, apenas uma pouca porcentagem desses ovos que são produzidos por essas fêmeas que são depositados no solo, sendo a grande maioria ficando presa dentro do corpo da fêmea, que morre. Ela vai começar a sofrer melaninização, a gente consegue já ver uma fêmea que é um pouco mais escura, e os ovos ficam aqui dentro dessa fêmea bem melanizada e ficam protegidos pelo corpo da fêmea, torna-se uma estrutura de resistência para esses ovos. E aí, quando tiver condições ambientais e hospedeiro, condições ambientais favoráveis, né, e hospedeiro, esses nematóides vão eclodir. Essa estrutura a gente chama de cisto, por isso o nematóide de cistos. Por último, Pratylencos, que é o nematóide das lesões radiculares, que é o nematóide endoparasita migrador. Ele penetra nas raízes, né, se alimenta de uma célula e causa a morte dessa célula. Então, na sequência, ele já escolhe uma nova célula, se alimenta dessa célula e causa a morte. E vai fazendo isso ao longo de todo o seu ciclo de vida. Então, por isso que nós conseguimos ver raízes totalmente necrosadas pelo hábito alimentar do nematóide, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, várias raízes totalmente necrosadas. E parece que a raiz foi arrebentada, né? É porque parte dela já foi necrosada pelos nematóides. Foi levada a necrose e acabou ficando aderida ali ao solo, né? Só para a gente entender como que esses nematóides aqui, esses 3 gêneros, os mais importantes de todo mundo, causam modificações a nível celular, eu trouxe esse slide aqui, que a gente consegue ver como que as células são modificadas por esses organismos. Então, por exemplo, o meloidógeno penetra nas raízes, move-se ali até escolher um local, e aí ele vai escolher em torno de 5 a 10 células
para se tornar o seu sítio de alimentação. Ele vai induzir a modificações dessas células para ele passar o resto do seu ciclo de vida se alimentando delas. Essas células são chamadas de células gigantes. Isso porque o nematóide induz a hiperplasia dessas 5 a 10 células. Né? A célula tem um aumento muito grande de tamanho, enquanto que as células vizinhas a essa célula sofrem meiose, são induzidas a meioses sucessivas, uma multiplicação desordenada dessas células que faz gerar aquela galha. Essa célula gigante ela tem alta atividade metabólica para suprimir as necessidades nutricionais dos nematóides, e as células vizinhas elas vão atuar como suporte também nutricional para essa célula maior que o nematóide está se alimentando. Já para a Heteroda e Globoda é bem diferente. Existe uma célula que é bem grande também, mas essa célula ela não é grande pelo fato da indução da hiperplasia, mas sim porque os nematóides induzem a dissolução da parede celular e a junção dos protoplastos dessas células, e aí dá esse caráter de célula grande. E essa célula é chamada de sincício. E aqui também, as células vizinhas não estão em multiplicação desordenada, por isso não tem galho. Assim como para a célula gigante aqui, o sincício tem alta atividade metabólica para suprimir a necessidade nutricional dos nematóides. Para conseguir fazer essas modificações, os nematóides induzem diversas modificações fisiológicas e morfológicas no hospedeiro. E eu trouxe um artigo bem interessante que mostra as alterações nas vias hormonais das plantas. Os nematóides eles conseguem controlar e modificar a produção de hormônios para conseguir formar esses locais. Como, por exemplo, a auxina. A auxina é um hormônio associado à organogênese vegetal, então, de fato, é esperado que esse hormônio seja modificado pelos nematóides. E lá nessa revisão de literatura, os autores até falam, olha, a auxina pode estar sustentando muitas das mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento do local de alimentação, como a hipertrofia, o crescimento interno da parede celular e a atividade do ciclo celular. Um outro exemplo são as citocininas. As citocininas elas são importantes para a célula para divisão, são críticas para o controle do ciclo celular, e os nematóides vão atuar muito nesse ciclo celular, tanto na mitose quanto na endorreduplicação. Esse processo que está muito associado à alta taxa metabólica das células para os nematóides se alimentarem. O etileno também é um hormônio importante, porém é um hormônio muito contraditório, porque dependendo da espécie de nematóide que está associado à planta, a resposta do etileno pode ser diferente. Então, às vezes, o etileno pode ajudar o nematóide a estabelecer sua infecção e, às vezes, ele pode prejudicar o nematóide. Então, isso vai diferenciar de espécie para espécie. Mas existe uma literatura para a gente poder consultar essas informações também. E alguns outros hormônios vegetais, como ácido salicílico, o ácido jasmônico, o ácido giberélico, o ácido abscísico e alguns hormônios peptídicos pequenos. Desses aqui, o ácido salicílico e o ácido jasmônico são bem conhecidos porque eles são intermediários de vias de defesa da planta. A planta ela não deixa o nematóide colonizar seus tecidos de forma passiva, ela responde ativamente à atividade de patógenos. Então, esses dois hormônios eles estão em vias de defesa, estão associados à defesa, e os nematóides precisam burlar o sistema de defesa da planta, reduzindo a concentração desses hormônios nos tecidos, e eles conseguem fazer isso muitas das vezes. Então, a gente consegue ver aqui que os nematóides modificam morfologicamente as raízes, ou levam até a necrose, se alimentam de metabólitos da planta, induzem modificações fisiológicas, e tudo isso acarreta em perdas para a produção. Porque com as modificações morfológicas, as plantas têm dificuldade de absorver água e nutrientes do solo, e a alimentação do nematóide, ele absorve esses metabólitos da planta que poderiam ser utilizados para o seu desenvolvimento. Com isso, a gente tem em campo plantas com subcrescimento, plantas pequenas, amareladas e pouco produtivas. Então, por isso, existe a necessidade e a importância de controlar esses nematóides. E hoje, entre nós nematologistas, existe um consenso de que para controlar esses organismos a gente precisa ter um manejo com várias técnicas, combinar várias técnicas, porque eles são de difícil manejo. E esse processo é chamado de manejo integrado de nematóides, onde vamos combinar algumas técnicas como o controle genético, que é o uso de variedades resistentes,
O controle químico, que é o uso de moléculas químicas, né, para poder tanto causar mortalidade como impedir a movimentação dos nematóides. O controle biológico, que a gente vai entrar um pouco mais agora. O controle físico, que é, por exemplo, o uso de temperatura alta no solo para poder matar os nematóides. E o controle cultural, que, por exemplo, um nematóide que é muito especializado em uma determinada planta, se nós plantarmos uma planta diferente, ele não vai conseguir se alimentar e a população tende a baixar, né? Isso é um exemplo que é a rotação de cultura. O controle biológico ele é definido por Cooker e Baker como a redução da soma de inóculo ou das atividades determinantes da doença provocada por um patógeno realizada por um ou mais organismos que não o homem. De forma resumida de novo, o controle biológico é o uso de um organismo vivo para controlar ou reduzir a população de um outro organismo, que é maléfico à cultura, né? O Brasil hoje é uma referência mundial no controle biológico de doenças. Nós temos hoje, né, a maior área de controle biológico aumentativo de todo o mundo. E existe uma demanda mundial por essa ciência também, né? Visto que as pessoas estão tendo mais consciência em consumir alimentos com menos resíduos químicos e existem as legislações de outros países que impedem, né, a entrada de produtos agrícolas com resíduos químicos. Para se vocês terem uma ideia, no Brasil hoje nós temos 376 produtos registrados. 300 ainda, né? 376 produtos registrados para controle, como produtos biológicos. Desses 376, quase a metade foi registrada apenas nos últimos 5 anos. 60% são de micro-organismos e 12% são bionematicidas. Os bionematicidas eles vão estar classificados aqui como agentes biológicos de controle, como microbiológicos. Né? Existem as substâncias químicas naturais, que são os feromônios, aleloquímicos, os hormônios, as enzimas, e os agentes de controle biológico mesmo, os micro e os macros. Os nematicidas, os produtos de controle biológico nematóides são exclusivamente, que estão registrados hoje no Brasil, são exclusivamente à base de bactérias e fungos. As bactérias são as predominantes, né? Isso corresponde a 80% dos produtos registrados no mercado, e a grande maioria, esmagadora, é de bacilos, tendo apenas 2 produtos registrados à base de Pasteur. Então nós temos bacilos firmus, bacilos metilotróficos, bacilos licheniformes, bacilos amylolaquinfacens e a Pasteur incisae. Os produtos também podem ser apenas isolados, né, de bacilos firmus, por exemplo, ou pode ser a combinação de alguns outros bacilos também. Os 20% são de fungos, são Pocônica mytosporea, o Purpuriocílio lilacimos, o Trichoderma asiano e o Trichoderma conigiopsis. Esses organismos, para conseguirem controlar, né, reduzir a população de nematóides em campo, eles têm os seus mecanismos de ação, que são a competição, o parasitismo e a predação, a antibiose, a promoção de crescimento e a indução de resistência. Eu vou passar por cada um desses aqui para a gente compreender como que esses organismos são capazes, né, de reduzir populações de nematóides. Então, primeiro, a competição. A competição é quando um ou mais organismos, né, competem por substrato, por nutriente ou por espaço. Aquele que tem vantagens competitivas, que é mais competitivo, vamos dizer assim, ele consegue se estabelecer e acaba impedindo que o outro tenha acesso a esses recursos e reduzindo a população do outro organismo. Eu trouxe essas duas imagens, aqui a primeira, só para mostrar que os fungos conseguem associar-se às plantas, né? Tanto na superfície como endofiticamente, crescer por dentro delas. Mas esse processo de competição, ele majoritariamente ocorre pelas bactérias. Nessa segunda imagem aqui, nós temos bactérias que passaram por um processo de transformação gênica, né? Foi inserida a proteína GFP. Essa proteína ela floresce em determinado comprimento de onda, né? Floresce verde. Então, quando nós colocamos isso no microscópio, nós conseguimos ver aonde essas bactérias estão. E aqui a gente observa que ocorre um crescimento das bactérias na superfície das raízes. A gente chama isso de biofilme, né? E isso aqui impede que os nematóides consigam localizar e penetrar nas raízes. Então, esse é um mecanismo de controle de nematóides, né? Impedindo que os nematóides consigam penetrar pelas raízes.
Um outro exemplo é o parasitismo e a predação. O parasitismo ele vai acontecer quando o organismo se associa aos nematóides ou estruturas como ovos, né, de nematóide e crescem por dentro deles, se alimentando. E a predação quando o organismo de controle biológico tem estruturas especializadas que vão capturar a presa, né, vão matá-la e depois vão se alimentar dela. Essa imagem aqui, a primeira, né, a gente tem uma bactéria que ela se associa, né, se associa a nematóides e cresce, mas sem matá-los, né, usando eles para poder se reproduzir. Essa bactéria a gente chama ela de Pasteuria penetrans, ela parasita, né, os nematóides da espécie Meloidogene javanica, e ela parece um disco voador, né, nós chamamos de endósporos. Esses endósporos eles estão ali no solo, e quando os nematóides vão se movimentando, esses endósporos eles se aderem à cutícula dos nematóides e dependendo da quantidade de endósporos, tão numeroso seja, o nematóide não consegue nem penetrar no sistema reticular. Mas quando o nematóide penetra, aí ele vai se estabelecer ali no local de alimentação, as fêmeas vão ficar obesas, né? Essa bactéria ela vai colonizar o sistema reprodutivo das fêmeas e vai passar e a vez dos nematóides produzirem ovos, vão passar a produzir bactérias, mais endósporos. E aí quando esses nematóides morrem, esses endósporos eles são liberados no solo para infectar novos nematóides. Esse exemplo aqui é o de um fungo, o Artobotrys dactyloides. Ele tem umas estruturas especializadas de captura de nematóides. Existe uma grande variedade, né, de estruturas de captura, né, anéis constritores, anéis não constritores, redes adesivas tridimensionais, redes adesivas bidimensionais. Existe bastante quantidade de estruturas. E aqui são os anéis constritores, que o nematóide em movimento no solo, ele induz esse fungo à produção dessa estrutura. Então, quando o nematóide passa por ela, ela captura o nematóide, mata-o e cresce por dentro dele, utilizando como fonte de nutrição. E um último exemplo é esse daqui, que é um ovo de Meloidogene javanica sendo parasitado por Poconia chlamydospora. Esse fungo, né, ele reconhece a presença dos ovos, né, adere-se à superfície dos ovos, penetra e coloniza todo o seu sistema interno, consumindo ele como forma de nutrição também. A antibiose ela acontece quando o organismo produz uma substância que é deletéria a um outro organismo. Um composto químico que pode matar ou reduzir a motilidade, reduzir a reprodução, entre outros, né? Esse artigo ele é bem interessante porque ele mostra bem como que eles conseguiram identificar um composto que tinha essa atividade, que era produzido por um agente de controle biológico. Nesse artigo, eles utilizaram a espécie Bacillus cereus, o isolado S2. Eles cresceram essa bactéria em um meio de cultura por um determinado tempo. Depois eles conseguiram separar esse meio de cultura das bactérias. E ali no meio de cultura ficou apenas os metabólitos, as proteínas, o que eram produzidas pelas bactérias que ficou presente naquele meio de cultura. E esse meio de cultura, em contato com nematóides, levou à redução, né, a mortalidade de quase 100% dos nematóides. Ou então a gente pode pensar, né, existe um composto ali com atividade nematicida. Posteriormente no trabalho, eles identificam, né, essa molécula e chamam ela de esfigosina. E eles observam que essa esfigosina ela atua no sistema digestivo dos nematóides, impedindo, né, que eles consigam se alimentar ali, levando-os à morte. Também eles observaram que, dependendo da dosagem que os nematóides eram expostos a esse composto, causava uma redução significativa da reprodução desses nematóides. Então, é um composto que mata e impede os nematóides de conseguirem reproduzir. Então, esse seria um mecanismo de antibiose. Existe também a promoção de crescimento. Essas fotos aqui são de um trabalho que foi desenvolvido em nosso laboratório, né, pelo Coutinho. Ele colocou diversas plantas para crescerem em substrato que continha o fungo Poconia chlamydospora. É um fungo nematófago que parasita de ovos de nematóides. E aí ele observou que as plantas tinham aumento de tamanho, né? Havia uma promoção de crescimento ou de massa seca, de massa dessas plantas, né? Ou também das raízes também era diferente, né? As plantas que eram mantidas na presença de Poconia chlamydospora tinham maior massa de raiz, massa de parte aérea e maior tamanho.
Também há relatos de maior produtividade também já. Mas por que isso acontece? Esse artigo aqui também do nosso grupo foi publicado esse ano, né, 2021. Ele fala de Duditonia flagas, que é um fungo nematófago muito utilizado na área veterinária, mas que nós mostramos que ele também tem capacidade de controlar nematóides parasitas de plantas, e mostramos também que ele é capaz de aumentar a aquisição de nutrientes pela soja. Um outro trabalho do nosso grupo mostrando que o fungo de controle biológico, aumentando, né, a quantidade de fósforo e também promovendo o crescimento de plantas. Então esse é um dos mecanismos, né? Melhorando a aquisição de nutrientes, a planta tem melhor desenvolvimento. Lembrando também que redução da população de patógenos da planta faz com que ela também tenha um melhor desenvolvimento comparado com plantas doentes, né? Mas como que esse processo, então, de aquisição de nutrientes pode estar acontecendo por esses organismos, né? A gente observou que o fungo, o Corynectospora, tem capacidade de solubilizar fosfato no solo. Isso acontece da seguinte forma: esses fungos de controle biológico e bactérias também, eles têm uma fase saprofítica, né? Eles podem tanto ter a habilidade de parasitar os nematóides, como viver saprofiticamente ali na matéria orgânica do solo. E quando estão na fase saprofítica, eles libertam para o solo ácidos orgânicos, né? Que têm a capacidade de atuar sobre moléculas, por exemplo, aqui fosfato, né? Moléculas que esse fosfato está associado a uma outra molécula, e ele nessa forma ele não está disponível para absorção pelas raízes da planta. Esses ácidos orgânicos eles têm a capacidade de quebrar essa molécula, deixando então os fosfatos livres para serem absorvidos pela planta. Da mesma forma acontece na fase orgânica, né, que eles liberam enzimas que são capazes aí de quebrar esses fosfatos, deixando disponível para as plantas. Esse trabalho aqui também fala disso, né, tanto do fosfato, como foi identificado também a produção de ácido indolacético, né, um hormônio associado ao desenvolvimento vegetal. Então, um dos mecanismos também é a promoção de crescimento. E por fim, a indução de resistência. É a área que eu tenho, né, desenvolvido um pouco mais da minha parte do doutorado. A indução de resistência é o seguinte: as plantas, como eu falei no início dessa apresentação, elas não aceitam o parasitismo do nematóide de forma passiva. Elas vão responder ativamente a essa atividade, né? Seja pelo reconhecimento da presença do nematóide, seja pela atividade do nematóide em causar modificações ali na raiz ou levar algumas células à morte, e a planta reconhece essa presença e ela responde ativamente, né? Produzindo compostos, aumentando a espessura da parede celular e por aí vai. E já é sabido, né, por nós também, que agentes de controle biológico, quando estão associados às plantas, quando os nematóides chegam, né, para iniciar a infecção, essas plantas que já estão com agentes de controle biológico respondem de forma muito mais robusta a esse parasitismo, né, produzindo maior quantidade de compostos, lignificando mais a parede celular, ou produzindo proteínas que podem degradar o corpo do patógeno, né? Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, para identificar se esse isolado bacteriano tem uma atividade de induzir resistência nessa planta, eles montaram o seguinte experimento: uma planta de soja passou pelo processo de raiz bipartida, né? Cresce uma soja normal, faz um corte nas raízes, né? E um lado da raiz vai para um vaso e o outro lado da raiz vai para um outro vaso. Esses vasos não têm contato entre si, nem essas raízes vão ter contato entre si. De um lado coloco o nematóide, do outro lado coloco o agente de controle biológico. E aí, como controle, nós colocamos de um lado o nematóide, do outro lado apenas água. E aí, após um período de tempo, a gente faz uma extração dos nematóides que colonizaram essa raiz e dos que colonizaram essa raiz, e a gente observa se vai ter uma diferença no número de nematóides aqui, que é o que eles fizeram. Eles viram que esse gráfico aqui corresponde, essa barra, né, corresponde a esse daqui. Eles observaram que só da bactéria estar presente no outro lado da raiz, mesmo não tendo contato com o nematóide, houve uma redução da população dos nematóides, indicando aqui que houve uma resposta, uma indução de resistência sistêmica em toda a planta, que chegou até essas raízes de cá, impedindo que os nematóides se estabelecessem ali. Isso acontece porque a planta tem várias vias de defesa
que produz compostos, né, que eu falei, que produz compostos com atividade de nematicida. Um exemplo que é essa via do ácido xiquímico, em que ela é ativada pela presença do nematóide ou pela atividade do nematóide, e aí são produzidos aqui diversos compostos fenólicos com atividade nematicida. Um exemplo que eu falei com vocês atrás, o ácido salicílico, está aqui. Nas rotas subsequentes tem vários flavonoides com atividade nematicida, assim como terpenoides também. Hoje no meu doutorado eu tenho estudado um pouco dessa via e uma outra via também, para identificar isolados bacterianos e fúngicos com capacidade de induzir resistência em plantas. Meus experimentos são mais ou menos nesse sentido. Eu tenho tratamentos que são chamados de controle, porque eu não adiciono nenhum organismo neles. Plantas, né? Que eu não vou adicionar nenhum organismo nessas plantas. Em plantas que eu vou adicionar apenas nematóides, algumas plantas que eu vou adicionar fungo, e os plantas, né, os tratamentos que eu vou adicionar fungo com nematóide. E depois de um determinado tempo, vou fazer coletas ao longo do tempo dessas raízes aqui e vou avaliar a expressão diferencial de genes dessas vias de defesa de uma outra via. Se, por exemplo, nesse tratamento as plantas respondem com muito mais robustez do que nesse tratamento. Se ela responder com maior robustez, provavelmente é o fungo que está induzindo essa resistência nas plantas, e aí a gente identifica um mecanismo de ação. Esse último slide é só para mostrar de forma um pouco mais aprofundada quais são os mecanismos de ação, os organismos que têm esse mecanismo de ação. Então nós temos aqui os nematóides, né? Estou mostrando nematóides sedentários, né? Que são base de ovo, vermiforme e fêmeas adultas, né? E aqui nós temos alguns fungos que têm estruturas especializadas para parasitismo de nematóides, como eu falei, redes adesivas, anéis construtores, anéis não construtores, uns fungos endoparasitas, que eles vão crescer por dentro do corpo do nematóide. Nós temos os fungos que são parasitas de fêmeas e de ovos. Aqui a gente tem um exemplo, aqui os exemplos, Pocônio, Purpuricídio e Dactylaria, que vão parasitar fêmeas e ovos. Temos Pasteuria, que é uma bactéria endoparasita, como eu falei, ela cresce por dentro do corpo do nematóide, coloniza ali o sistema reprodutivo, né? E nós temos outros exemplos de rizobactérias, né? Que vão desde produção de proteínas, toxinas, indução de resistência, compostos voláteis, aí é bem variável. Mas uma coisa que é interessante, que muito desses mecanismos não o fungo ou a bactéria não tem somente um mecanismo de ação, mas ele pode combinar vários mecanismos de ações. Como, por exemplo, o Pocônio chlamydosporium. É um fungo que parasita ovos, parasita fêmeas, é um fungo que induz resistência, é um fungo que promove o crescimento. Já identificamos também a produção de compostos que podem ter atividade nematicida. Então, existe uma combinação também, né? Então, eu falei para vocês aqui um pouquinho do que é fitopatologia, dos nematóides, do controle deles, controle biológico, dos mecanismos de ação dos agentes de controle biológico sobre os nematóides. Mas se vocês tiverem mais interesse, vocês podem aprofundar mais esse assunto, vocês podem me contatar. Mas eu tenho uma palestra aqui também no YouTube, esse é o título da palestra, onde eu falo um pouco mais da fisiologia do parasitismo. Eu falo como que os nematóides fazem para burlar o sistema de defesa das plantas e conseguir parasitar. A produção de proteínas, a produção de toxinas, e durante todos os estágios de desenvolvimento dos nematóides. É um assunto um pouco mais aprofundado, envolve um pouco mais de biologia molecular, mas está bem tranquilo. Apesar do título estar em inglês, a apresentação é toda em português. Caso vocês queiram me contatar para tirar dúvidas ou conversar sobre esses assuntos de nematologia, esse aqui é meu e-mail, o meu LinkedIn e o meu Lattes. E obrigado pela oportunidade novamente.